Alô galera, Vasque Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, sempre Vasque Análise. Dê o like aí caso goste do conteúdo. Interajam, comentem, é um prazer sempre falar com os senhores. Muitos que me assistem aí não são inscritos, dá uma forcinha, né? Botão inscrever-se, clicar no sininho lá para receber as notificações. E claro, né? Querendo like ou dislike. Bastante anúncios hoje, né? Melhor, bastante informações hoje, notícias, né? Vamos começar o seguinte, né? Existem jogadores que terminaram em baixa no Vasco, né? Digo aqui os que terminaram em baixa. Vamos lá. O próprio Rossi, né? Fez um péssimo jogo contra o Corinthians, né? Se machuca demais, muito expulso, leva muito cartão amarelo, está brigando mais do que está jogando. Então não saiu muito bem na parte técnica, né? Deixou a desejar aí, deixou o Vasco na mão em alguns jogos. Capasso também, ainda não provou, né? A que veio, que seria um ótimo reforço para a zaga, né? O Bambu, em momento algum se firmou, nem na zaga de onde ele é originário, e nem como lateral direito, um horror improvisado. O próprio Zé Gabriel também, no final, parou de ser o primeiro volante e passou a sair um pouco mais e começou a dar alguns moles, né? E aí os torcedores do Vasco reclamaram de algumas bolas que ele perdeu saindo com a bola, saia muito do lugar dele, ele tem que jogar ali na frente dos zagueiros, né? Praxedes também teve uma queda acentuadíssima, né? Inclusive eu acho, ou melhor, tenho certeza que até mesmo o anúncio que fizeram, né? Primeiro, Vasco vai pagar R$1 milhão para Praxedes jogar contra o Bragantino. Aí depois veio a informação de que foi só 500 mil. Mas eu acho que há uma informação de que o Bragantino deixou o Praxedes jogar, o argumento de que o Vasco possa fazer a opção pela compra do jogador. Então eu acho que sequer o Vasco pagou alguma coisa, nem 1 milhão, nem 500 mil, e sim vai fazer a compra do jogador, né? Jair também, né? Ficou um tempo aí no ostracismo, depois começou a entrar um pouco, o pessoal começou a falar um pouco melhor dele, né? Então esses jogadores aí tem que ter um carinho melhor. Se a gente vai ou não vai, como é que eu falo? Contar com esses caras, né? Bom, dos caras que o Vasco, que foram bem no Vasco, né? A gente tem aí o Léo Jardim, foi belíssimamente bem. Paulo Henrique, que um jogo entrou um pouco inseguro, mas depois começou a jogar bem. Inclusive fez aquela jogadaça no último gol do Vasco contra o Bragantino, né? No segundo gol. Maicon também, né? O Santos escolheu um bode expiatório, colocou o Maicon para ser escorraçado e a gente conseguiu aqui salvar o Maicon, que sempre foi um ótimo jogador, né? Inclusive ele ganhava todas pela cabeça. A gente tinha um jogador na Série B que ganhava todas pela cabeça. Não vou lembrar o nome dele agora. Talvez alguma coisa Conceição, me deu um branco. Mas o Maicon ganha todas pela cabeça. Então um ótimo reforço, né? Alguns erros, algumas besteiras que foram feitas, né? Alguns erros de posicionamento, mas aí toda a defesa erra. Não vou colocar aqui na conta do Maicon. O próprio Medel, muito bem, na zaga, não na volância. O Piton, muito bem também, mesmo com o argumento de que ele não faz a ultrapassagem, não é um cara muito agudo, que parte para cima, ele vai até certo ponto e cruza, né? Mas foi o melhor cruzador aí, o melhor passador do Campeonato Brasileiro, né? A gente só tem que arrumar alguém aí mais para ele passar, porque o Verratti ficou muito policiado, ficou muito visível essa jogada e marcaram demais o Verratti. E a gente começou a ter problemas, né? Com essa jogadinha de chuveiro pro Verratti. Houve jogos aí que a gente jogou 60 bolas na área. Não pode ser um negócio desse. Não existe jogar 60 bolas na área, né? Paulinho, quando marcava menos, jogava mais. Começou a marcar demais. Começou a aparecer menos na função ofensiva, né? Depois de uma lesão no ombro também. O Peck, que é aquela eterna promessa, joga bem, jogos bens, mas joga jogos mal e tal. O que o pessoal sempre fala aí, mas eu odeio ficar repetindo aqui, o pessoal sempre fala, mas eles têm razão. Quando é para chutar, chuta, cruza.
quando é para cruzar chuta, né? E o Verratti, né? Isso aí tem que ser olhado com carinho. Então disse aqui um pessoal que tem que ser olhado com carinho se renova ou não, e esse pessoal que tem que ser olhado com carinho para renovar, né? Por exemplo, o Rossel disse lá que não estava muito bem, mas tem uma cláusula de renovação automática, né? Então não tem como falar muita coisa. Eu não lembro se eu falei Alex Teixeira, aqui na minha colinha está aparecendo Alex Teixeira. Também é um cara que a gente não... já demos a chance que ele queria. Na Série B não foi muito bem. Na Série A demos uma chance, não foi bem. Então é hora de ele procurar outros ares aí, né? Renovar novos ares, né? Vi ontem aí, até numa resenha de grupo que eu participo aqui, né? Um grupo de resenha, melhor dizendo, um jornalista de São Paulo, antigo cara, dizendo, olha, o Alexandre Matos é um dos melhores, é um segundo melhor diretor de futebol e tal. Eu não sei se é o segundo melhor, mas está entre os três. Porque tem o Rodrigo Caetano, que está hoje fazendo um belíssimo trabalho no Galo. Mesmo com a questão do dinheiro do Galo, o Galo está sem dinheiro, é uma manobra, né? Tira daqui, bota ali. O Alexandre Matos, multicampeão, né? 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, mas tem também o Anderson Barros, né? Que o Botafogo não cuidou muito dele, foi pro Palmeiras, está aí, ó. 2 Libertadores, 2 brasileiros, né? Salvo engano, uma Copa do Brasil, então é isso aí. Então o Matos, não sei se é o segundo, mas está entre os 3 melhores. E o Vasco fez uma belíssima aquisição, contratando o Alexandre Matos. E mais, há pouco tempo, jamais a mídia, os próprios torcedores vascaínos iam pensar que um profissional gabaritado como o Alexandre Matos sairia de um clube estruturado como o CAP, né? Clube Atlético Paranaense. O CAP muito mais estruturado que a gente, e aí o Alexandre Matos, que está lá, não está renovando com o CAP para vir para o Vasco. Inclusive, o Corinthians também quis atravessar essa venda aí, melhor, esse fechamento aí. O Corinthians quis quis atravessar, melhor dizendo, a negociação do Alexandre Matos, saindo do CAP, vindo para o Vasco. Mas, e outra vez, há pouco tempo aí, ninguém poderia imaginar que um profissional gabaritado deixasse de ir para o Corinthians, né, disputando aí coisas melhores que o Vasco, e viesse para o Vasco. Então, está havendo uma mudança de mentalidade, uma mudança de patamar, uma mudança de paradigma, para que o Vasco volte aí a disputar cenários melhores, né? Porque até o próprio CAP, né, que não é decantado um clube grande como o Vasco tá aí. Ganhou 2 Sul-Americanas de 2018 para cá, né? Salvo engano, 2018 e 2021. Né? Não cai, um time que não cai, campeão em 2001. Então é complicado a gente pensar aqui, hoje, que o Vasco está trazendo os profissionais que podiam estar em outros clubes quando o Vasco estava mal, e agora o Vasco estando bem, dá o start aí para que a gente possa ter profissionais aqui no mercado, tanto na parte técnica, né, diretoria e tal, como na parte de campo, jogadores e tal. Então vamos torcer aí que o próximo passo seja Alexandre Matos, dinheiro, força no mercado, possa contratar aí grandes jogadores, inclusive na questão de equilíbrio do elenco, né? Temos aí 2 goleiraços, Léo Jardim e Ivan, estaremos bem. Falta um cara para lateral direito, eu sempre falo isso, né? Pumita, Paulo Henrique, mais um, porque tem Copa do Brasil, tem brasileiro e tal, um desses aí pode sair. Na esquerda, só temos o Jefferson, que não mostrou serviço ainda, então tem que ter mais um, Pumita, Jefferson e o mais um. Na zaga, Maicon, Medel, tem o Léo, e temos que contratar pelo menos mais 2 na zaga. Não sei se esse capaço aí vai aguentar, né? Zé Gabriel, no tratamento de primeiro volante, acabou mal o campeonato, porque ele começou a sair um pouco mais da primeira volância. Barros, não sei se consegue segurar a onda, né, para ficar ali atrás. Talvez um segundo volante. Não sei se o Ramon Dias vai manter o 4-3-3, né, se ele fez isso porque o Vasco precisava desse esquema. No 4-4-2, falar em segundo volante seria algo melhor. E talvez dar uma liberdade maior para Paulinho e para Shed, ou quem viesse a recompor o meio de campo, né?
e trazer aí um segundo atacante e um sombra pro Verratti. Não tem jeito, né? Mas de antemão aqui, né? Já digo, William Bigode não é mais, Souza não é mais. Se o Vasco está com dinheiro, se o Vasco está querendo alguma coisa melhor, não é trazendo esses caras aí. Alan até pode ser, que ele tem 32 anos só, né? Joga como volante, né? Começou jogou um tempo na ala também, na ala, atacava demais. Mas Souza, se colocando no Vasco, o Souza está se colocando no Vasco, né? E agora aceitando um contrato de produtividade. William Bigode entrega pouco. Acho que o Vasco precisa, já com o Alexandre Matos de ponta e com dinheiro, contratar jogadores para ganhar títulos e para serem vendidos no futuro. E não mais pegar aí rebutários como a gente vinha pegando. Agora é disputar títulos para ganhar e não ficar no marasmo como a gente sempre ficou. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.